Shalom, amados irmãos em Cristo, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida na nossa escola de poder, amém? E antes de qualquer coisa, vamos orar, não é, amados irmãos? É importante nós buscarmos a inspiração e a ajuda do amado amigo Espírito Santo para aprendermos a palavra de Deus, amém? Então peço a todos vocês que orem comigo nesse momento em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu poder, pelo teu amor, e te dizer, Pai, que amamos estar em tua presença e aprender, estarmos aprendendo sempre, Senhor, a respeito das coisas espirituais e das coisas que dizem respeito à tua vontade, aos desejos do teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, unge todos aqueles que estão ouvindo essa palavra nessa noite, para que aprendam, para que tenham conhecimento, percepção, discernimento e sabedoria. Ilumina os olhos dos nossos corações e nos dá, Senhor, sabedoria, espírito de revelação e sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, no pleno conhecimento do Senhor. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos lá, estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus na escola de poder. E creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra para você nessa noite. Uma palavra de instrução, né? De ensinamento. Terça-feira agora nós tivemos um culto extraordinário, debaixo da glória de Deus. Muitos testemunharam de coisas tremendas, do que Deus tem feito em suas vidas. No outro dia, depois do culto, muitos também testemunharam a respeito da glória de Deus que nos tocou. E o profético, né? Tem se manifestado poderosamente nessas reuniões de avivamento de terça-feira. Mas aqui nesse momento, nessa noite, né, na quinta, nós temos uma palavra mais direcionada para um ensinamento, amém? Para esmiuçar. Nós já falamos várias vezes e eu posso repetir, né? Como Paulo disse, repetir as mesmas coisas não é cansativo, né? Para mim, e para vocês é uma segurança, né? Então eu quero dizer para vocês que existem unções e unções, né? Existe a unção para curar os enfermos, a unção para ensinar, a unção para pregar, são unções distintas, né? Então aqui nós temos uma unção capacitadora do Espírito para esmiuçarmos, né? Ensinar é esmiuçar. A unção para o ensino, para o estudo, é uma unção que esmiuça, que explica, que aprofunda. A unção para pregar é diferente, como terça-feira é uma inspiração para o profético. É uma inspiração, é uma unção que vem para proclamar, incitar. E todas as coisas que o Senhor tem nos dado são boas. Então nessa noite, eu creio que você está pronto para aprender profundamente, né? Para esmiuçarmos algumas coisas e para crescermos, né, cada vez mais na palavra de Deus, na explicação da palavra de Deus. Então eu quero começar dizendo, nessa noite vamos falar sobre a obra do Espírito, a inspiração, como vivermos inspirados, né, pelo Espírito Santo. E não vamos nos aprofundar muito teologicamente, mas mesmo sendo uma escola, tentaremos passar para vocês um ensinamento prático. Amém, meus amados? Então eu quero começar com um texto. Mas antes eu quero testemunhar que eu estava certa vez, talvez uns 2 ou 3 anos atrás, orando, né, no meu lugar secreto, e o Senhor me ensinou, o Espírito Santo, né? E por um testemunho interior eu entendi que eu tinha que pegar a Bíblia e abrir a Bíblia e me ajoelhei e abri a Bíblia e o Senhor me ensinou coisas que eu estava pedindo para Ele, né? Pedindo mais profundidade, conhecimento na pessoa dele, né? Como temos orado, Paulo orou, né? Escreveu aos Efésios, né? E numa oração ele disse, né? Pai, eu peço que dê a eles espírito de sabedoria e revelação, do teu pleno conhecimento. E era exatamente isso que eu estava pedindo, continuo pedindo. Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus e da pessoa do Espírito Santo. E Ele me deu, né? Nesse dia eu estava orando e Ele me deu 3 textos e nós vamos ler esses 3 textos hoje. E eu peço a bênção do Senhor, né?
a instrução do Espírito Santo para que vocês entendam também como eu entendi, tenho entendido. Estamos sempre crescendo, né? Há quem diga que Deus se manifestou poderosamente nos tempos do Velho Testamento. Foi o tempo em que Deus Pai, né? Mas no sentido de Deus Todo-Poderoso, Yahvé, El Shaddai, e Deus era o Deus Eterno, chamado de Deus Eterno. Então Deus tratou com os profetas, com os reis, com os sacerdotes, tratou com o povo de Israel, mas sempre se revelando como se revelou no Monte Sinai, né? Como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus Santo. E nós vemos, amados, Jesus no Novo Testamento, especificamente nos 4 evangelhos, se revelando ali como Cordeiro de Deus, o bom pastor, o Filho de Deus, o Filho do homem, ali nos evangelhos, e mostrando ali a glória do unigênito. E também nós podemos perceber que posteriormente, né, você vê isso no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo protagonizando também, né? Velho Testamento, Deus Eterno, Jeová, El Shaddai, o Deus Santíssimo, e nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Jesus cumprindo toda a lei e trazendo a pregação do reino de Deus e se mostrando ali como o bom pastor, o Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Filho do homem. E de Atos dos Apóstolos em diante nós vemos o Espírito protagonizando, o Espírito Santo. E nós vamos falar sobre essas coisas para que você tenha plena consciência da obra do Espírito em nossas vidas hoje. Amém, meus amados? E como é importante sermos guiados por Ele, sermos ensinados por Ele, sermos, amados, ajudados pelo Espírito. Alguns veem o Espírito Santo apenas como um consolador. Ele é o grande consolador, mas Ele também é o ajudador. Ele é aquele que nos leva a toda a verdade. E Ele é Senhor na igreja da Nova Aliança. E nós vamos agora, em nome de Jesus, tratar sobre essas coisas. Eu, às vezes, na escola de poder, eu me atenho muito a pontos teológicos. Isso talvez faça com que alguns não entendam alguma coisa, mas hoje eu vou tentar ser bem prático. Amém? Então vamos lá, eu quero ler o primeiro texto dessa noite, o primeiro texto que o Senhor me deu no meu lugar secreto, compartilhar com você as grandezas de Deus. Amém? O primeiro texto nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo de número 16, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque farei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Amém? Bem, meus amados, esse foi o primeiro texto que o Espírito Santo me deu. E no momento que eu li, o Senhor começou a me ensinar a palavra por meio de revelação. E uma das coisas que já temos pregado muito, né? Já temos ensinado bastante, e acredito que para vocês não é surpresa nenhuma, é que quando o Senhor Jesus falou, é para o bem de vocês, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, senão o conselheiro não virá para vocês. Nós já ensinamos, e eu acredito que você sabe com certeza, que quando Jesus falou sobre o conselheiro, o termo bíblico grego, nos originais grego, no grego koiné, para conselheiro é paracleto.
que é ajudador, né? Conselheiro, aquele que ajuda nas nossas lutas. E ele veio como conselheiro, como ajudador, né? O Espírito Santo é um grande ajudador. E Jesus estava explicando exatamente sobre isso, dizendo para os apóstolos que era para o bem, que é para o bem, é para o nosso bem. Eles tinham ali Jesus, o Mestre, do lado deles, ao alcance da mão. Eles podiam tocar, ver, falar, sentir. E eles estavam felizes. Porque quem não fica feliz perto do Senhor Jesus, perto do Mestre? Eles estavam alegres. E quando Jesus começou a explicar que tinha que ir, Jesus percebeu rápido uma tristeza tomar conta dos corações deles e eles externavam isso. A ponto que no capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia no que eu estou falando. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu tinha falado para vocês. Eu vou preparar para vocês um lugar em Deus. Jesus vinha consolando eles a respeito disso. Porque Jesus estava falando para eles que ia e eles estavam ficando tristes. E Jesus estava dizendo: não deixe o coração de vocês tristes. Eu vou preparar para vocês um lugar em Deus, eu tenho que ir. E mais na frente um pouco, no capítulo de número 16, que é esse capítulo que nós estamos lendo, Jesus foi um pouco mais profundo, mais contundente, quando disse: é para o bem de vocês que eu vou, porque eles ainda estavam tristes. E Jesus estava explicando que era necessário que todas essas coisas acontecessem. E nessa explicação aqui no capítulo de número 16, Jesus chega ao ponto ápice da revelação, da explicação porque tinha que ir, que era para o bem deles. Que se Jesus não fosse, o conselheiro, o paracleto, ajudador não viria. E eles precisavam demasiadamente, precisariam demais do Espírito Santo. Antes de tudo isso acontecer, Jesus também ensinou outras coisas a respeito disso. Nas bem-aventuranças, Jesus disse: bem-aventurado os pobres de espírito, que muitos interpretam errado essa palavra de Jesus. E Jesus estava dizendo simplesmente que bem-aventurado todo aquele que era necessitado do Espírito Santo. Pobre de espírito é aquele que tem carência, tem pobreza, não tem o Espírito Santo. E precisavam do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, todos estavam mortos, espiritualmente falando. Porque quando o Espírito veio, depois da assunção do Senhor Jesus, e todos tiveram vida, tiveram seus espíritos recriados. Então havia pobreza. Jesus diz: bem-aventurado os que são necessitados, pobres de espírito, necessitados do Espírito Santo. Em outro ensinamento, Jesus estava ensinando sobre pedir e dá-se-vos-á, né? Batei e a porta será aberta, clamem e vocês serão ouvidos, porque todo o que pede, recebe. O que bate, a porta lhe é aberta. E o que clama, é ouvido. E nós sabemos que Jesus estava ensinando a respeito de coisas também, né? Porque se o filho pede ao pai um ovo, ele não dá uma serpente, um pão, ele não dá um escorpião. Ele dá coisas boas. Mas num dos evangelhos, Jesus vai ao ponto ápice, no sentido de pedir. Ele disse, ensinando: peçam pelo Espírito Santo. Então, meus amados, havia uma extrema necessidade que os apóstolos, os discípulos, entendessem que eles precisavam do Espírito. E nesse mesmo texto que nós lemos, mais na frente, quando Jesus disse no versículo de número 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele explica por que o Espírito Santo ia convencer o mundo. Quando ele disse que o Espírito Santo ia convencer do pecado, era o mundo, não o crente, não a igreja, né? No 8 ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Veja quão poderoso é o ofício do Paracleto, do Espírito Santo, na terra. Então Jesus sabia que ele precisava vir. Era o tempo do Espírito Santo de Deus protagonizar, do Espírito de Cristo protagonizar. E no versículo de número 12, Jesus diz algo interessante, eu quero compartilhar com você, que é: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Jesus diz: tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eles precisavam aprender, mas não havia neles estrutura espiritual interna para que eles pudessem entender. A estrutura não só de ouvir aqui, não só a sabedoria da alma, de entender as palavras de Jesus. Eles precisavam ter uma estrutura espiritual interna, profunda. E Jesus diz que naquele momento eles não estavam podendo suportar. E Jesus diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. E Jesus continua: ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. De todo jeito é Jesus ensinando. Naquele momento Jesus disse: eu tenho muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. Mas vocês vão suportar quando ele vier. Quando ele vier, estiver por dentro de vocês, aí vocês vão entender o que eu tenho para dizer para vocês. E quando o Espírito falar, ele vai falar do que é meu. Quer dizer, eram coisas que Jesus queria ensinar, mas naquele momento, Jesus falando, eles não estavam capacitados a receber isso como revelação. Eu não sei se vocês lembram que já aprendemos sobre tantas coisas, né? E dentre algumas é sobre conhecimento revelado e conhecimento compartilhado. Eu vou citar aqui o exemplo de Adão e Eva. Paulo diz na carta de Timóteo que Eva foi seduzida, enganada pela serpente. Não diz que Adão foi, porque de fato Adão não foi. Quem foi Eva. Mas por que Eva foi enganada? Por que Eva foi seduzida e Adão não? Porque Eva era mulher e Adão é homem? Não, nada a ver. Não tem nada a ver. O fato é que Adão recebeu conhecimento revelado. Quem recebeu esse conhecimento de que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal morreria, foi Adão. Ele recebeu o conhecimento revelado de Deus. Eva não. Eva recebeu o conhecimento compartilhado de Adão. Quando Eva ouviu sobre isso, ela ouviu de Adão. Ela não recebeu conhecimento revelado. Adão recebeu conhecimento revelado, Eva recebeu conhecimento compartilhado. Ela recebeu de Adão, Adão recebeu de Deus. Por isso que Eva foi seduzida, enganada. E Adão não foi considerado inocente nesse sentido. Não foi considerado da parte de Deus seduzido, enganado. Adão tomou uma decisão consciente. Porque o conhecimento revelado traz clareza total e profunda. Não havia um véu no coração de Adão, mas havia no coração de Eva. Por isso Adão foi responsabilizado pelo seu ato de emancipação, né? Ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tendo plena consciência de que morreria. E que a proposta daquele fruto, comer aquele fruto, era ter conhecimento e ser como Deus, independente de Deus. Foi por isso que Adão pecou tão profundamente e por causa da transgressão dele, a morte reinou. Porque foi um ato de emancipação, um ato de independência de Adão, de comer aquele fruto. Ele sabia que se comesse, porque tinha revelação, morreria. E comeu mesmo assim. Eva não. Eva foi enganada, seduzida. Então Adão recebeu revelação direta de Deus e Eva recebeu uma revelação compartilhada de Adão. É por isso que eu digo para vocês que é necessário recebermos profundamente no Espírito. Isso não isenta, né, os pastores, os mestres, aqueles que nos ensinam, de maneira nenhuma. É porque tem coisas que devemos receber do Espírito. E Jesus estava tratando disso. Jesus disse: tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porque o coração dos apóstolos estava coberto com um véu. E era o véu da lei. Eles tinham aprendido muito, vivido uma cultura, toda a vida deles, a respeito da lei. E Jesus sabia que se falasse, os olhos espirituais do espírito deles estavam cegos. E Jesus sabia e respeitava a obra do Espírito. Diz: quando ele vier, falando de quem? Do Espírito. Mas quando ele vier, ele os guiará a toda a verdade. Jesus não estava tentando usurpar o ministério do Espírito. É tanto que ele diz: é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, ele não virá. O Espírito Santo, depois que Jesus fosse e que ele viesse, estaria morando, habitando dentro de cada um deles.
como Jesus não podia fazer. Jesus estava com eles, caminhava com eles, comia com eles, fazia obra com eles, mas Jesus não podia estar dentro. E Jesus sabia que naquele momento tinha coisas que Jesus já tinha recebido, que se falasse, por causa do véu no coração deles, eles não entenderiam. Como trazer isso para hoje, amados, para as nossas vidas, para o nosso contexto? Nós temos que estar sempre orando e pedindo ao Senhor Espírito Santo, porque Ele é Senhor, e nós vamos já chegar lá nos outros textos que o Senhor me deu, para recebermos conhecimento revelado, para recebermos revelações. Cada um de nós precisamos, mas temos que ter aquele mesmo sentimento que Jesus ensinou nas bem-aventuranças, sermos necessitados do Espírito. Nós temos que ser necessitados do Espírito. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma, o meu espírito tem sede de ti, Senhor. Esse deve ser o sentimento dentro de nós pelo Espírito Santo. Jesus disse, peçam, e ensino a vocês, peçam pelo Espírito. Há quem diga, Deus já deu o Espírito. Sim, Deus já enviou o Espírito, o revestimento do Espírito no dia de Pentecostes, o Espírito Santo como selo, mas isso não quer dizer que você tenha tudo o que você precisa. Você tem do Espírito. Você não pode ter dúvida disso. Não é a intenção da gente provocar dúvida no teu coração que você não tem o Espírito. A Bíblia diz, Paulo ensinou em Efésios 1, que quando cremos e com certeza confessamos Jesus como Salvador, arrependido dos nossos pecados, porque o Espírito Santo convence o mundo. Quando nós éramos do mundo e fomos convencidos dos nossos pecados e do principal pecado, que é não crer, né? Então o Espírito Santo nos levou a crer. Lá em Efésios 1, Paulo diz que fomos selados com o Espírito Santo. Ele veio para nós como selo de salvação. Somos selados com o Espírito Santo e nesse selo também temos a prerrogativa do Espírito Santo falar dentro de nós, né? Testificar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e nos ajuda a clamarmos Abba, Pai. Isso fala a respeito de filiação, de paternidade. Então, quando cremos, recebemos Jesus, temos o Espírito Santo como selo para a salvação, ele mora em nós, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e nos leva, amados irmãos, a clamarmos Abba, Pai. E quando fomos batizados no Espírito Santo, recebemos o revestimento de poder, uma porta para o sobrenatural se abriu, vieram sobre nós dons, revelações, visões, temos um revestimento do Espírito Santo, temos a unção do Espírito Santo, porém precisamos avançar em revelações. Há pessoas que são mais rápidas, que quando se convertem ao Senhor, buscam o Espírito Santo, têm revelações profundas, o véu é tirado mais rápido. Então Jesus estava ensinando aos apóstolos que eles tinham véu. E era necessário que o Senhor, o Espírito Santo, viesse, porque quando o Espírito viesse, esse véu seria retirado. E eles entenderiam coisas maiores, mais profundas, sem nenhuma dificuldade. Se Jesus tivesse falado ali para eles naquele momento, Jesus disse, vocês não podem suportar agora. Eles não teriam suportado. Se Jesus fosse falar das coisas que eles iam passar, das coisas que eles iam viver, ou até das que eles iam morrer, eles não iam suportar. De como Jesus seria glorificado na vida de muitos deles, eles não iam suportar. Dos ensinamentos profundos que eles ainda não tinham, das verdades e revelações. Veja que Jesus pregou sobre o Rei, ensinou sobre a sua obra como Salvador, como Messias, cumpriu a lei, mas a maioria das doutrinas bíblicas ele deu posteriormente a Pedro, Paulo, João, Tiago, os Marcos, os apóstolos, que ele inspirou a escrever cartas. A maioria foi a Paulo. Paulo, um apóstolo aos gentios, né? Alguém que aprendeu muito sobre a graça de Deus. Então o Espírito Santo veio no momento certo, retirou o véu e trouxe profundidade de revelações. É o que nós, como igreja, precisamos nessa geração. A igreja dessa geração recebeu Jesus como Salvador, tem o Espírito Santo como selo, clama dentro de nós, Abba, Pai, nos ensinando que somos filhos, são batizados no Espírito Santo, oram em muitas línguas para edificação espiritual própria. Mas a igreja dessa geração
precisa de profunda revelação do Espírito para caminhar nessa terra, para vivermos um avivamento. Um avivamento rico de revelações, de sabedoria, de vitórias contínuas, duradouras. Não um avivamento da alma, né? Baseado apenas em emoções ou em experiências sensoriais, só quando choramos ou quando rimos, essas coisas boas. Eu sou chorão, né? Eu sou tocado, caímos na unção. Mas o Espírito Santo quer o seu povo capacitado como um exército. Deus nos deu palavras esses dias na igreja, nos cultos de terça, que nos levantaria como anciões de um avivamento. Isso fala de maturidade, fala de sabedoria. Muitos estão clamando por sabedoria, muitos estão clamando por entendimento, muitos estão clamando por crescimento espiritual. E o Senhor ouviu as suas orações. E o Senhor se agradou em dar. Nós estamos recebendo da parte de Deus e cresceremos nestas revelações e nesta sabedoria. Porque Deus deseja que o seu povo seja forte, que o seu povo tenha conhecimento. Como Daniel falou, que o povo que conhece a Deus fará proezas. Nós precisamos desse conhecimento de Deus, conhecimento revelado dele, não só conhecimento bíblico, que é extremamente importante, o povo de Deus mergulhar na palavra, o povo de Deus comer a palavra, ser um com a palavra, mas também como conhecer a Deus por meio da intimidade e das revelações que recebemos através dessa intimidade. Temos duas maneiras de conhecer a Deus profundas: pela palavra, conhecemos a biografia de Deus, os planos de Deus, as alianças, os ensinamentos, as doutrinas, a vida do Messias. E temos também, amados, a comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, porque a comunhão é com o Espírito Santo. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. Por meio dessa comunhão com o Espírito Santo nos leva a enxergar a obra consumada de Jesus e crescemos. Por isso que Jesus disse: Ele me glorificará. Ele dará a vocês do que é meu. Tudo o que é do Pai é meu. E o que o Espírito Santo vai dar a vocês é meu. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: o que eu não posso dizer para vocês agora porque vocês não suportam, quando Ele vier, Ele vai entregar a mesma coisa. Sendo que num outro momento, vocês vão suportar. Nesse primeiro momento, vocês não podem. Jesus falando com os apóstolos. Nesse primeiro momento vocês não podem suportar, mas quando Ele vier, Ele vos guiará em toda verdade e vocês suportarão. Porque o Espírito Santo estará dentro de vocês e criará uma estrutura poderosa no espírito de vocês. Então, era exatamente sobre isso que o Senhor Jesus estava falando. O véu é retirado, mas algumas pessoas ainda têm o véu da lei, porque estudaram muito lei, misturam lei e graça. E Jesus disse que nós não poderíamos colocar remendo novo em pano velho e nem vinho novo em odre velho. Quando colocamos um remendo novo no pano velho, é quando misturamos lei e graça. Colocar vinho novo em odre velho é misturar lei e graça. Era exatamente isso que Jesus estava falando. Há quem diga: não, pastor, o odre velho é quando o odre não se converteu, está em pecado, está cru. Tranquilo. Creia assim, é válido também. Mas o odre velho é aquele que não conseguiu enxergar a revelação do que Jesus fez, de quem somos em Cristo. A revelação pelo Espírito. O Espírito nos traz verdades espirituais sobre Jesus. Jesus diz: Ele dará a vocês o que receber de mim, Ele me glorificará. O Espírito glorifica Jesus em nossas vidas quando Ele mostra a obra consumada de Jesus e o que Ele fez por nós. Quem somos nele. Então, amados, não podemos misturar lei e graça. É por isso que alguns irmãos, até líderes evangélicos, pastores, ainda têm lei dentro deles. Por mais que seja um nível baixo de lei, mas ainda é véu. E Deus quer retirar esse véu por meio do Espírito Santo. Então eu vou avançar para o segundo texto que o Senhor me deu. E eu comecei a estudar isso no lugar secreto e o tempo foi passando e eu fui mergulhando ali. E o Senhor foi ensinando. E o segundo texto que o Senhor me deu foi exatamente em Atos, capítulo de número 13. E quando eu comecei a ler, simplesmente o Senhor disse: lê Atos 13. E eu comecei a ler Atos 13. E eu quero que você leia comigo a partir do versículo de número 1. É uma história que aconteceu com Paulo e Barnabé.
Veja, Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenham chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, escute, o versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amados, eu quero que você preste bem atenção, porque esse foi o segundo texto que o Senhor me deu e ele me revelou coisas poderosas que eu já tinha lido, tinha aprendido, mas não tinha percebido. Aqui eu quero que você entenda uma coisa, aliás, 3 coisas. A primeira é: o Espírito Santo fala. Jesus falou. Jesus ensinou com muitas palavras de sabedoria, parábolas, ensinamentos, os apóstolos, os discípulos e todos aqueles que seguiam e ouviam. Há um momento que Jesus estava falando sobre a parábola do semeador, em que Jesus diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Ele não disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já falei isso. Ele só disse isso, Jesus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Porque ele estava ensinando, era ele. Por isso que ele disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Mas, em Apocalipse, quando Jesus manda João escrever as cartas para os anjos, os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque Jesus entendia que já era o tempo do Espírito Santo ensinar. Então, meus amados, aqui o Senhor me ensinou isso. Nós estamos vivendo um tempo em que o Espírito Santo fala, ensina, né? Então você pode perceber que no versículo de número 2 diz assim, de Atos 13: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito fala, o Espírito disse: separem-me Paulo e Barnabé, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo estava chamando. O Espírito Santo fala. Na Nova Aliança, o Espírito Santo chama e o Espírito Santo separa. E era isso que ele estava fazendo. Está bem claro, está nos originais gregos. O Espírito Santo disse: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo estava separando Barnabé e Saulo. E no versículo 4, logo em seguida, diz: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. O Espírito fala, o Espírito separa, o Espírito chama, o Espírito envia. O Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé. E eles fizeram uma grande obra. Encontraram lá o procônsul Sérgio Paulo. Houve esse episódio com Elimas, o mago.
em que o Paulo e Barnabé foram chamados pelo procônsul, que era um homem inculto, queria ouvir a palavra, eles estavam ensinando com palavras de sabedoria, e o procônsul, que era, aliás, o mago, né, que era alguém próximo, né, ele era mágico e estava lá perto do procônsul, estava tentando desvirtuar o procônsul da fé. E nesse momento, porque o Espírito Santo estava lá, foi o Espírito Santo quem falou, quem enviou, quem chamou, quem separou, o Espírito Santo resolveu, deu uma palavra para Paulo, e Paulo exerceu ali, liberou uma palavra de juízo temporário sobre aquele mago, por causa desta palavra, por causa deste sinal, no último versículo, mas vamos ler o 9 primeiro. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo. Você vê que a Bíblia deixa claro que Paulo estava cheio do Espírito. E a gente vai contando, né? O Espírito disse, o Espírito separou, o Espírito chamou, o Espírito enviou, o Espírito encheu e deu a palavra a Paulo, porque Paulo estava cheio do Espírito. A palavra saiu porque naquele momento Paulo se inspirou. Era uma situação difícil, porque o procônsul chamou Barnabé e Saulo e eles estavam ensinando. E o mago Elimas, cheio de demônios, estava desvirtuando. Veja que a Bíblia deixa claro no versículo 9 do capítulo 13. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito. Por que não disse só Paulo, então liberou a palavra? Por que a Bíblia deixa esse detalhe? É para que a gente entenda que naquele momento o Espírito encheu Paulo. E Paulo liberou uma palavra de juízo e foi um sinal para o procônsul Sérgio Paulo. E no último versículo desse texto que nós lemos, no 12, diz: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amados irmãos, todos os que estão me ouvindo, é por isso que o Espírito Santo é a resposta. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito, na era do Espírito. Não estou falando de nova era não, viu? A nova era é a nova era mundial, uma coisa do anticristo. Eu estou falando de coisas bíblicas, de coisas do céu. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito. Por que muitas igrejas não funcionam? Por que muitos crentes não funcionam? Líderes não funcionam? E quando eu digo não funcionam, é espiritualmente. É porque eles não deixam o Espírito cumprir o seu papel de ajudador, de paracleto, daquele que guia, daquele que fala, daquele que separa, daquele que chama, daquele que enche, daquele que guia, como está lá também em Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos de Deus. Esses são os que têm maturidade. Não funcionam exatamente porque não entenderam o papel do Espírito. Jesus entendeu. Jesus ensinou. Tenho muitas coisas a falar para vocês agora, mas vocês não podem suportar. Não podem suportar agora. Mas quando ele vier, Jesus estava ressaltando, é para o bem de vocês. Então, seja o que for que Deus tenha te levantado para fazer, tenha te chamado, tenha te incumbido de fazer, não se preocupe. Você tem que ter atenção de andar no Espírito. Aí alguém diz assim: pastor, mas eu não tenho chamado de profeta, eu não tenho chamado missionário, pastoral ou de líder na igreja. Você tem um chamado. Tem um chamado sim. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para crer. Você foi chamado para ser mãe. Você foi chamada para ser mãe, para ser esposa. Você foi chamada para impactar a sua família. Você foi chamado para impactar a sua família, para ser marido, para educar seus filhos. É um chamado. No Senhor, tudo é chamado. Você foi chamado. Já ensinamos. O nosso primeiro desígnio, o nosso primeiro chamado é o Senhor. É estar com Ele. Foi uma das coisas que o Senhor me ensinou quando eu li esse texto. A primeira coisa que o Senhor me ensinou, veja o que eu estou dizendo para você, no capítulo 3, versículo de número 1. Diz: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. A Bíblia diz que eles já eram profetas e mestres. Mas o que eles faziam lá? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. O que eles faziam lá? Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam. Eles adoravam e jejuavam.
eram profetas e mestres que só adoravam e jejuavam. O Senhor, o Espírito Santo, decidiu que queria que separasse Saulo e Barnabé para uma obra missionária. O Senhor é o nosso chamado. Mulher, o Senhor é teu chamado. Teu chamado é impactar tua casa, tua família. A terra que você está pisando aí é sua família. Os que pertencem à sua casa, à sua família, esse é o seu chamado. Você precisa de inspiração. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. A comunhão é com o Espírito. O Espírito fala, separa, chama, envia e enche. E guia. Seja qual for a situação que Satanás levante ou tenha levantado contra você, a sua casa, a sua família, seu casamento, as suas finanças, os seus filhos, a sua saúde, a sua paz, o Espírito Santo de Deus está pronto para te encher. Então o Espírito separa Paulo e Barnabé. O Espírito fala, separa, envia. E quando eles estão cumprindo o que o Senhor chamou para fazer, o diabo se levanta no homem. Não se assuste quando você ver pessoas inspiradas pelo mal, tentando desvirtuar o que você está fazendo, o que você está crendo, o que você está orando. Você só precisa do Espírito Santo te encher. Estava lá Paulo e Barnabé pregando para o procônsul. O procônsul queria ouvir, e um mago, um macumbeiro, um feiticeiro, um endemoniado se levanta e tenta desvirtuar. E de repente Paulo, cheio do Espírito Santo, recebeu uma inspiração. Fala algo do Espírito e isso já serve como um sinal. E o procônsul creu profundamente. E a obra que o Senhor enviou Paulo a fazer naquele momento, dentre tantas outras, foi feita. Então eu quero te dizer em nome de Jesus que nós temos que aprender a depender do Espírito. Essa palavra nessa noite é para que você seja cheio, inspirado. Quando o Espírito Santo vem, o véu é retirado. Você ouve, vê e é direcionado. Essa palavra é para te dizer que o Senhor deseja te inspirar, te encher. Paulo foi cheio, inspirado. Paulo já estava pregando, mas naquele momento ele, cheio do Espírito Santo, falou. O Espírito Santo quer te inspirar, quer te encher. Não se preocupe. Na hora certa, ele vai te encher. Você só precisa aprender a depender dele. A ser desesperadamente necessitado por ele. Pela palavra dele. Às vezes você está no lugar de oração e está orando, está clamando, está chorando, está pedindo, me dá mais, me ensina, me ensina. E no momento você não recebe nada. Isso não quer dizer que ele não te deu o que não vai te dar. Continua velando com ações de graça, porque você vai perceber que o que você pediu, bateu e clamou, vai receber. Tem recebido. Ele vai te dar a inspiração que você precisa. Ele vai te encher. Eu declaro sobre a tua vida, o Espírito Santo vai te encher. Estou recebendo essa palavra agora em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te encher diante das lutas que você tem passado. Ele vai te encher a falar, a declarar coisas grandes. E o que o diabo tem feito, como tem se levantado, quando o Espírito Santo te encher, isso vai servir como sinal para cumprir o propósito dele na tua vida. Ele vai te encher. O diabo se levanta, Deus te enche. O diabo cai, Jesus é glorificado na tua vida. Jesus disse, quando ele vier, ele me glorificará. O Espírito Santo vai te dar coisas, vai te encher com coisas, que o resultado disso é a glória de Jesus. Na tua família, no teu casamento, na tua saúde. Não temas. O Espírito Santo veio para te dar do que é do teu Rei, do teu Messias, do teu Salvador. E o que o Espírito Santo te der, quando ele te encher, eu quero te dizer, Jesus vai ser glorificado nessa história, nessa situação. Jesus vai ser glorificado. Então, nesse segundo texto, eu estou passando para vocês algumas das coisas que o Senhor me ensinou, dentre outras. Mas eu estou passando umas que eu julgo que é importante que você escute agora como base para a sua vida. Então, quando o Senhor levanta, quando o Senhor separa, quando o Senhor chama, Ele se encarrega de fazê-lo. Ele te respalda. Ele te unge para cumpri-lo. Ah, alguém disse, está chegando o feiticeiro na cidade, está chegando um homem perigoso. Isso, meus amados irmãos, a obra do Espírito Santo,
Um avivamento é para desbaratar todas essas coisas. Pode se levantar feiticeiro, pode se levantar homens do mal, homens perigosos, planos malignos. O Espírito Santo vai glorificar Jesus na tua vida. O Espírito Santo, se o Espírito Santo te chamou, te separou, te enviou, ele vai te encher. Ele vai cumprir. Porque não se trata de nós, se trata dele. Se trata da palavra dele, do chamado dele, do poder dele e da glória de Jesus. Amém? Então, quando o Senhor me deu esse ensinamento nesse segundo texto, eu já estava em lágrimas, impactado com a revelação, impactado. E nesse último versículo 12 de Atos 13, o último versículo nós lemos, diz: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. O Espírito Santo estava ensinando o procônsul por meio de palavras e sinais. E nesse momento, por meio desse sinal, o véu saiu do coração do procônsul e ele creu profundamente, porque o Espírito Santo estava lá. E por meio de palavras, o que o mago Elimas estava tentando desfazer das palavras de Paulo e Barnabé, o Espírito, por meio de um sinal poderoso, tirou o véu e glorificou Jesus na vida do procônsul. Amém, meus amados? E eu fiquei maravilhado com esse ensinamento. Quando me veio essa palavra, o ensinamento do Senhor, ele me levou ao terceiro e último texto daquele dia, que é exatamente em 2 Coríntios, capítulo de número 3, eu quero ler com você a partir do 12, que diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meus amados, esse foi o terceiro texto que o Senhor me deu. E como eu já disse para vocês, esse texto para mim é uma fortaleza, é uma acrópole. Eu me agarro nesse texto, me edifico, me fortaleço. É uma vitamina espiritual para mim. Me traz revestimento espiritual, arrojo, poder, confiança. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu é removido. O véu da incredulidade, aquilo que traz trevas, é removido. Estamos em Cristo. O Espírito Santo veio. Aí diz no 17, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, o Espírito está em nós. O véu é removido. Hoje, nós fomos habilitados porque temos o nosso espírito recriado. Nós não temos morte no espírito. Não temos mais pobreza. Temos vida. Porque temos um espírito recriado e o Espírito do Senhor habita em nós. Amados, nós somos livres para ver, crer, receber, entender. E é sobre isso que eu falo nessa noite. Porque Deus está te dando coisas que vão te levar à maturidade, ao crescimento, à sabedoria. Pois é disso que nós precisamos. Isso é base fundamental para o crescimento em nossas vidas. E esse foi o texto que Deus me deu. Ora, o Senhor, o mesmo Senhor que fala lá em Atos 3:12, que quando isso aconteceu, esse sinal, o procônsul creu profundamente, ficou impressionado com o ensino do Senhor. Quem estava lá? No texto todo, o Senhor me ensinou isso. Veja que eu falei, separei, chamei, enviei, enchi Paulo e fiz um sinal. Era o Espírito. E ele me trouxe esse texto. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não só o Espírito de Deus,
vai remover o véu de escuridão espiritual, de falta de entendimento que há em você, em nós, como ele vai te levar a falar poderosamente para aqueles que precisam ouvir. Contudo, eu quero te dizer em nome de Jesus algo bem particular para o teu contexto, para a tua vida, não só teologia. Eu vim aqui para te dizer que Deus te quer inspirado. Deus quer você inspirada, mulher. Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres, Deus quer vocês inspirados. Não temam diante das afrontas do diabo. Não temam diante daqueles que se levantam contra a vossa fé, vos caluniando, vos acusando, vos perseguindo. O Espírito da glória de Deus está sobre vós, vos protegendo, vos guardando, vos enchendo na hora certa. O Espírito de Deus vai te encher na hora certa. Eu imagino naquele momento Paulo diante de uma situação difícil. Apesar do apóstolo ser um homem ousado, um homem de letras e de muita sabedoria, mas eu imagino ele ali naquele momento numa situação difícil. Um feiticeiro, um mágico, como Elimas, do lado do procônsul, desvirtuando o que ele estava falando. Era necessário que acontecesse algo grande. E o Senhor deu a Paulo uma inspiração, o encheu. E ele liberou uma palavra que resultou num sinal. E através desse sinal, o procônsul creu profundamente, grandemente impressionado. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que esse chamado para um avivamento não é simplesmente uma visão, a visão de uma igreja. Não é, amados. Avivamento não é a visão de uma igreja. Não é um chamado para um cargo. Avivamento, amados, é um chamado de Deus para todo crente. Avivamento é para aqueles que devem viver inspirados. Deus quer você inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo separa, chama, envia, enche, conclui. Com ele é a comunhão e dele vem o guiar e a direção. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito. O Espírito sempre vai glorificar Jesus e te fazer enxergar a obra consumada do Senhor Jesus. O Espírito vai te levar ao conhecimento do Senhor Jesus. Não é à toa que Pedro disse, no último versículo da segunda carta de Pedro, porém cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quanto mais o Espírito Santo de Deus nos leva ao conhecimento de Jesus, mais graça cai sobre nossas vidas. Porque é o conhecimento da obra consumada que traz a graça sobre graça em nossas vidas. Nessa noite, em nome de Jesus, eu te encorajo a permanecer no lugar secreto, em busca de sabedoria e inspiração. Deus vai te inspirar. Deus vai continuar te enchendo de sabedoria. Deus vai continuar te inspirando, porque o Espírito fala, o Espírito ensina. O Espírito diz não. Lá em Atos 16, se não me engano, a Bíblia diz que o Espírito impediu Paulo e Silas, eu não lembro, impediu Paulo e Silas de irem para a Ásia. Naquele momento eles foram impedidos. Depois eles foram. Por que eles não foram naquele momento? Por que eles foram impedidos naquele momento? Porque não era o momento. O momento era para ir para outro canto. E o Espírito os impediu. Quando não é o momento, o Espírito também vai falar, vai dizer não. É por isso que a Bíblia nos fala sobre a importância de sermos guiados por Ele. E inspirados por Ele. Levados por Ele. Nós temos que viver uma vida inspirada. Vida de fé, vida de inspiração. Homens e mulheres inspirados por Ele. Então esse ensinamento que o Senhor me deu, nesse dia no lugar secreto, com esses 3 textos, era que eu tinha que viver uma vida inspirada. E levar a igreja a aprender a viver uma vida inspirada. Pessoas que testemunham a respeito de inspiração. A lógica me diz isso. O conselho do homem me diz isso. A experiência com tal assunto me diz isso. Mas eu ouvi o Senhor. E Ele me inspirou a vitória. A direção do Espírito, a inspiração é maior do que o conselho do homem. Do que a experiência da vida. Precisamos andar inspirados.
levados pelo Espírito, para vivermos uma vida de obediência, avivamento e vitória duradoura, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra com vocês, espero ter contribuído, espero ter ajudado no ensinamento para que você possa ter qualidade na comunhão, na vida com o nosso melhor amigo, o Paracleto. Jesus disse, é para o bem de vocês que eu vou. Quando ele vier, vos levará a toda a verdade e me glorificará. Deixa o Espírito Santo glorificar Jesus na tua vida. Todas as coisas que você está passando, casamento, finanças, saúde, filhos, trabalho, seja lá qual for a área que você esteja sendo atacado, que você esteja vivendo dificuldade, eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo vai glorificar Jesus nessa área, se você tão somente o ouvir, o obedecer e segui-lo. O Espírito Santo vai te encher e Jesus vai ser glorificado nessa área. Veja o que Deus já tem feito. Jesus vai ser glorificado quando ele concluir a boa obra, o Espírito Santo, nessa área da tua vida, testemunho virá e Jesus será louvado na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra com vocês. Eu os abençoo em nome de Jesus. E nos vemos sábado, não domingo. Amados, por uma decisão de sabedoria, uma decisão compartilhada, conversei com a pastora, tomamos conselho, guiados pelo Espírito, claro, nós vamos fazer o nosso grande culto sábado, à noite, às 6 horas, na quadra da associação, não no domingo. Domingo é dia de eleição e sabemos que a associação é base de um candidato, o candidato Márcio, e dependendo do que acontecer, né, a associação precisa estar à disposição, né? E a gente entende isso. Então, por uma decisão de sabedoria, a gente vai fazer o nosso culto no sábado, às 18 horas. Então, peço que todos vocês compartilhem, divulguem que o nosso culto é na associação no sábado, às 18 horas. E no domingo, no dia de eleição, a gente vai estar livre. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Te dê uma ótima noite, um excelente fim de semana. Nos vemos no sábado. Deus te abençoe. Shalom.